Então, na sua opinião, qual foi o maior atentado terrorista da história? Assim, eu acho muito complicado medir terrorismo. Medir, vamos dizer, até medir morte, qual morte é mais cruel, qual morte não é. Eu, sinceramente, não posso definir isso, não tenho capacidade de definir isso, nem quero definir isso. Acho que todo ataque, assim como ataque terrorista, assim como toda ação forçada que denigre a vida, que acaba com a vida, ela tem que ser discutida a partir dessa questão da própria vida, não a partir de Hiroshima foi maior, um ataque terrorista maior que o World Trade Center, não. Acho que a gente tem que medir ação por ação, tentar historicizar as ações e tentar compreender pela vida mesmo, não simplesmente só por uma politicagem, por uma ação imediatista, apontar qual é mais ou não é. Porque geralmente essas questões partem de questões ideológicas. Por exemplo, falar que o outro, essa última polêmica que está tendo, falar que o World Trade Center foi o maior ataque terrorista da história, aí quem ataca essa opinião geralmente vê os Estados Unidos como imperialista, que fez isso como em Nagasaki. Eu acho que essa discussão não passa por aí. Acho que tem muita coisa mais envolvida, coisa muito mais importante envolvida do que simplesmente discutir quem é mais, quem é menos. Você não daria uma dimensão assim, nem por número de mortos, por exemplo, Hiroshima 140 mil, World Trade Center 3 mil. Não. Mesmo assim, você... Porque são duas ações deploráveis, são duas ações condenáveis moralmente. Uhum. Você tem não só esses dois exemplos na história, mas você tem muitos que abordam isso. Temos ditaduras na América Latina que a gente não sabe quantas pessoas morreram nisso. Temos os regimes de repressão no Oriente Médio que estão caindo agora, que a gente não tem a mínima dimensão de quantas mortes estão. Eu acho que morte não se mede, vida você não tem como você medir. Você tem que analisar cada caso por cada caso, de acordo com a circunstância histórica, com a forma como isso foi articulado, a crueldade. Lógico que tudo isso pesa, mas eu acho que no aspecto moral, no aspecto ético, morte não se mede nesse quantitativo, né? Não é quantitativo. Mas e pela mídia? O que você acha que a mídia pauta como o maior ataque terrorista da história? A mídia, ela é imediatista, né? O próprio termo mídia vem do imediato, né? Então a discussão vem sempre no calor do momento, de querer dar um ênfase, de querer dar uma repercussão pro assunto. E muitas vezes sem realmente discutir o cerne da questão, né? Discutir o que realmente significa um atentado terrorista, discutir o termo terrorista. Acho que é muito mais interessante. Discutir o que está por trás dessas ações, como cada, por exemplo, o Ocidente enxerga a morte de uma maneira, vamos dizer, o Oriente enxerga de outra forma. São outras questões, tipo, questões políticas, questões de concepção de mundo, de enxergar o mundo a partir de uma realidade mítica. É outra forma de você enxergar a questão, não é? E como que você acha que foi a cobertura dos 10 anos do ataque às Torres Gêmeas? Imediatista. Midiática mesmo, para vender. Tem essa questão de chocar, de dar dimensão, de você falar, nossa... Porque é muito complicado você discutir, assim... Você discutir uma memória, né? Memória de um tempo muito presente, uma coisa que todo mundo vivenciou. A nossa geração vivenciou muito. Então tem esse choque imediato, assim, né? Pra gente, aí o pessoal fala, não, vamos lembrar de Hiroshima, tá? Vamos lembrar de atentado terrorista mais recente, sei lá. Qualquer da década de... Teve um atentado no World Trade Center na década de 90, que explodiram o túnel lá, a garagem e tal, mas ninguém fala, tipo assim, não é interessante discutir isso. Eu acho que tá muito relacionado com essa questão do presentismo, imediatismo, você trazer em torno uma memória recente, uma memória que acabou de ser, assim, tem 10 anos, assim, chocar mesmo, repercutir, também... Mas por que você acha que esse ataque do World Trade Center, que tem 10 anos, é o principal, sendo que tem outros ataques mais recentes com um número de mortes maiores? Por causa da dimensão que deu, né? Por causa da dimensão mesmo, porque assim, os Estados Unidos sempre teve a fama de ser o World Cop, né? Que é a polícia mundial, de estar sempre mediando os conflitos, de ser muito bem protegido no âmbito interno, de ter tanto um exército externo forte, mas também uma política de segurança muito forte. Choca por causa disso, porque, tipo assim, os atentados, por exemplo, no próprio Oriente Médio, na África, as embaixadas americanas, isso tem todo ano.
morre 100, morre sempre gente nesses atentados nas embaixadas. Mas, tipo assim, a embaixada do Oriente Médio, ninguém dá uma dimensão, mas foi um ataque dentro dos Estados Unidos, com elementos tudo indica que teve elementos internos que contribuíram para o ataque. E foi num momento também muito oportuno, a forma como ocorreu, lógico, aí não tem como você discutir a questão do petróleo, a questão de você sempre estar criando um inimigo interno. E a forma como os Estados Unidos utilizou o World Trade Center para guiar uma política exterior posterior, né? Isso deu muita dimensão, porque depois do World Trade Center foi um evento, mas tipo assim, todo mundo... Qual que foi a dimensão depois? Depois teve uma guerra com o Afeganistão e uma guerra com o Iraque. Ou seja, de desdobramento, de interpretação desse ataque. Então, por isso, você tentar buscar na gênese, na origem desse ataque, pelo que ele gerou. Então, por isso, dá um ênfase muito grande a esse ataque. Pila, na sua opinião, qual foi o maior ataque terrorista da história? 11 de setembro de 73. Certo. Você teria algum outro em mente? O norte-americano, 11 de setembro de 2000. Por quê? São duas justificativas. A primeira, pelo sentido político e sociocultural. O segundo, pela iminência do terrorismo. Por uma situação em que o terrorismo chega nas bordas, onde ele fica mais ameaçador, não só para os Estados Unidos, mas para o restante do planeta, assim. O que se entende que possa acontecer a partir de um ataque num determinado lugar. Certo. E o que você tem a dizer sobre o ataque a Hiroshima e Nagasaki? Que é tão assustador quanto, embora os motivos sejam mais complexos, porque a gente estava numa outra guerra, num outro contexto, numa outra ocasião, mas me dá tanto medo quanto. Você acha que seriam as mesmas dimensões, assim? Poderia comparar, assim, como equivalentes os dois? Hiroshima e Nagasaki, 11 de setembro? Porque se for falar de dimensão política, eu creio que há correspondência. Mas se for dimensão numérica, eu não saberia te responder. Foram 140 mil em Hiroshima e 90 em Nagasaki, aproximadamente. Não, e os demais? No 11 de setembro? 11 de setembro foi só aproximadamente 3 mil. Não, então Hiroshima e Nagasaki mais aterrorizante. Na opinião do senhor, qual foi o maior atentado terrorista da história? O ataque às Torres Gêmeas, 11 de setembro. Por quê? Problema de terrorismo, matar pessoas inocentes para justificar uma causa que não tem substância. Mas o que classifica isso por ser o maior atentado da história? Ué, tanto por onde foi feito o ataque, no coração da maior nação da atualidade, mais poderosa, como o estrago que foi feito, né? O estrago em coisas materiais e vidas. E o senhor sabe a dimensão desse estrago em Hiroshima e Nagasaki, na Segunda Guerra Mundial? Se eu sei a dimensão do estrago, em número de vítimas... Sim. Bom, você está falando aqui, era uma guerra, aqui não foi terrorismo, você me perguntou de terrorismo. O senhor não acha, então, que o fim da Segunda Guerra Mundial, aquele atentado a Hiroshima e Nagasaki, não foi uma ação terrorista? Pelo que a gente lê, que a história está aí, as opiniões são divergentes, mas a unanimidade, não a unanimidade, mas a maior parte, a maioria das opiniões diz que aquilo é um fator de guerra, não é de terrorismo. Certo. Entendeu? O terrorismo, aliás, é coisa completamente diferente. Certo. Aquilo é uma ideologia, né? O terrorismo foi questão, aliás, religiosa, que é a pior delas, né? E quanto à cobertura da mídia nos 10 anos do 11 de setembro, qual é a avaliação do senhor a respeito? Para ser sincero, eu não acompanhei. Mas o que tinha que falar é que aquilo houve um distanciamento da história, né? 10 anos dá para pegar pontos mais fortes, outros que naquela época não foram discutidos, essa coisa, mas sinceramente eu não acompanhei. Certo.
Na sua opinião, qual foi o maior atentado terrorista da história? O 11 de setembro. Por quê? Eu achei assim, uma coisa horrível, uma coisa que chocou o mundo todo, né? Parou o mundo aquele dia. Sobre as dimensões de um outro ataque ao fim da Segunda Guerra Mundial sobre Hiroshima e Nagasaki. Você sabe alguma coisa a respeito? Ô moça, eu sei, mas eu não vou saber te falar, não. Sim. As bombas atômicas que caíram em Hiroshima e Nagasaki, você acha que a repercussão tem uma diferença de época, mas você acha que falta da mídia hoje em dia uma repercussão maior sobre o caso por causa das bombas? Isso. Acho que sim, foi um fato que matou muita gente, né? Um fato de covardia. Acho que naquela época foi um pouco abafado o caso, não veio tanto à tona quanto as coisas que acontecem hoje. E sobre a cobertura da mídia nos 10 anos do ataque à Torre Gêmeas, o que você acha? Eu gostei, em todos os canais passaram, acho que foi um fato bem explícito para todo mundo.